6. A prisão da qual precisamos escapar tem sua origem exatamente no mesmo princípio que dá origem à liberdade e ao poder. É o mesmo princípio aplicado em condições invertidas. E aqui eu peço uma atenção especial à lei, segundo a qual qualquer sequência seguida na ordem inversa deve produzir um resultado inverso, pois isso ajuda muito a explicar muitos dos problemas da vida. O mundo físico proporciona inumeráveis exemplos da obra da inversão. No dínamo, a sequência começa com a força mecânica que acaba sendo transformada na energia mais sutil da eletricidade. Mas inverta essa ordem, comece gerando a eletricidade e ela se converte em força mecânica, como no motor. Na primeira ordem, a rotação de uma roda produz eletricidade, e na ordem contrária, a eletricidade produz a rotação de uma roda. Ou, demonstrando o mesmo princípio na forma aritmética mais simples, se 10 divididos por 2 igual a 5, então 10 divididos por 5 igual a 2. A inversão é um fator da maior magnitude e precisa ser considerada. Mas devo me contentar aqui unicamente em indicar o princípio geral que o mesmo poder é capaz de produzir efeitos diametralmente opostos, se for aplicado em condições opostas. Uma verdade que os assim chamados mágicos da Idade Média expressavam por dois triângulos colocados invertidos, um sobre o outro. Somos inclinados a incorrer no erro de supor que os resultados de caráter oposto requerem energias de caráter oposto para serem produzidos. E nossas concepções das coisas, em geral, tornam-se muito simplificadas quando reconhecemos que não é esse o caso, mas que a mesma energia irá produzir resultados opostos, uma vez que parte de polos opostos. Do mesmo modo, a aplicação invertida do mesmo princípio que dá origem à liberdade e ao poder constitui o embaraço do qual precisamos nos livrar antes de poder atingir o poder e a liberdade. E esse princípio é expresso na lei segundo a qual o homem é o que ele pensa que é. Essa é a lei básica da mente humana. É o cogito ergo sum de Descartes. Se localizarmos a consciência em sua sede, descobriremos que ela é puramente subjetiva. Nossos sentidos exteriores cessariam de existir se não fosse pela consciência subjetiva que percebe o que eles lhe comunicam. A ideia transmitida à consciência subjetiva pode ser falsa, mas até que uma ideia mais verdadeira seja impressa mais forçosamente em seu lugar, ela subsiste como uma realidade para a mente que lhe dá existência objetiva. Vi um homem falar com o cepo de uma árvore que ao luar se parecia com uma pessoa em pé no jardim e repetidamente perguntar seu nome e o que queria. E até onde esse homem podia conceber, o jardim continha um homem vivo que se recusava a responder. Assim, toda mente vive em um mundo em que suas próprias percepções dão realidade objetiva. Suas percepções podem ser errôneas, mas não obstante, constituem a própria realidade da vida para a mente que lhes dá forma. Nenhuma outra vida além da vida que levamos em nossa própria mente é possível. E, portanto, o avanço de toda a raça depende de subsistir as ideias de bem, de liberdade e de ordem por seus opostos. E isso pode ser feito apenas dando-se alguma razão suficiente para aceitar a nova ideia em lugar da velha. Para cada um de nós, nossas crenças constituem nossos fatos, e essas crenças só podem ser mudadas pela descoberta de algum fundamento para uma crença diferente. Esse é brevemente o fundamento lógico da máxima de que o homem é aquilo que pensa que é. E pela influência desse princípio, todas as questões da vida prosseguem. Então, a primeira percepção humana da lei de causa e efeito em relação à sua própria conduta é que o resultado sempre partilha da natureza da causa. E uma vez que sua argumentação inspira-se apenas na observação do exterior, ele pensa nos atos externos como as únicas causas que efetivamente pode levar em conta. Daí porque, quando atinge suficiente esclarecimento moral para compreender que grande parte de seus atos foram de tal modo a merecer retribuição, ele teme a retribuição como seu próprio resultado.
Então, pela lei segundo a qual pensamentos são coisas, os demônios que ele teme assumem forma e o mergulham em circunstâncias adversas, que novamente o levam a cometer outros atos errados. E desses sai uma nova produção de medos, que por sua vez se externalizam em novos demônios. E assim surge um círculo do qual não há escapatória, até que o homem reconheça nada menos do que seus atos externos como a energia causadora no mundo que o cerca. Essa é a lei das obras, o círculo do karma, a roda do destino, da qual parece não haver escapatória, porque o cumprimento total da lei de nossa natureza moral, no momento, só é suficiente para o momento e não deixa um excedente para compensar o fracasso de ontem. Essa é a lei necessária das coisas como elas parecem a partir da observação externa apenas. E enquanto essa concepção subsistir, a lei da consciência subjetiva de cada homem torna-a uma realidade para ele. O que é necessário, portanto, é estabelecer a concepção de que os atos externos não são a única força causadora, mas que existe outra lei de causação, ou seja, a do puro pensamento. Essa é a lei da fé, a lei da liberdade, pois ela nos apresenta um poder que é capaz de iniciar uma nova sequência de causação não relacionada a nenhuma das ações do passado. No entanto, essa mudança de atitude mental não pode acontecer enquanto não nos apegarmos a algum fato que seja suficiente para proporcionar uma razão para a mudança. Precisamos de um fundamento sólido para nossa crença nessa lei superior. Em última análise, encontramos esse fundamento na grande verdade da relação eterna entre o espírito no universal e no particular. Quando compreendermos que substancialmente não há nada além do espírito e que nós mesmos somos reproduções em individualidade da inteligência e do amor que governam o universo, teremos alcançado o terreno da postura firme de onde descobrimos que podemos enviar nosso pensamento para produzir todas as consequências que quisermos. Teremos transposto a ideia dos dois opostos exigindo reconciliação para chegar à ideia de uma dualidade na qual não existe outra oposição que não seja a do interior e do exterior da mesma unidade. A polaridade que é inerente a todo ser. E quando compreendermos isso em virtude dessa unidade, nosso pensamento passa a possuir um poder criador ilimitado. E ele é livre para ir aonde quiser, e por meio nenhum será forçado a aceitar como inevitáveis as consequências que, se não são refreadas por novos pensamentos, fluirão das nossas ações passadas. Em seu próprio poder criador independente, a mente encontrou a saída do círculo fatal, no qual sua ignorância anterior da lei suprema a aprisionava. A unidade do espírito passa a resultar em perfeita liberdade. A velha sequência do karma foi rompida e uma nova ordem superior foi introduzida. Na velha ordem, a linha de pensamento recebia sua qualidade da qualidade das ações, e uma vez que elas sempre careciam de perfeição, o desenvolvimento de um poder de pensamento superior dessa raiz era impossível. Essa é a ordem na qual tudo é visto de fora. É uma ordem invertida, mas na verdadeira ordem tudo é visto de dentro. É o pensamento que determina a qualidade da ação e não vice-versa. E uma vez que o pensamento é livre, tem liberdade de se direcionar para os princípios mais elevados, que assim espontaneamente se reproduzem nos atos exteriores, de modo que tanto os pensamentos quanto as ações são postos em harmonia com as grandes leis eternas e entram em sintonia de propósito com a mente universal. O homem compreende que não é mais forçado pelas consequências de seus atos passados, praticados na época de sua ignorância. Na verdade, que nunca foi forçado por eles, a não ser na medida em que ele mesmo lhes deu esse poder por falsas concepções da verdade. E assim, reconhecendo-se pelo que realmente é, a expressão do Espírito Infinito em personalidade individual, ele descobre que é livre, que é alguém que partilha da natureza divina sem perder sua identidade, mas tornando-se cada vez mais pleno de uma perfeição em contínua expansão,
seguindo uma linha evolutiva cujas possibilidades são inesgotáveis. No entanto, esse conhecimento não existe em todos os homens, pois na maioria dos casos eles ainda consideram Deus como um ser individual, externo a si mesmos, e o que o homem mais instruído vê como a unidade de mente e identidade da natureza parece ao menos avançado ser uma reconciliação externa entre personalidades opostas. Daí toda a gama de concepções que podem ser caracterizadas como a ideia messiânica. Essa ideia não é, como alguns parecem supor, uma concepção errônea da verdade do ser. Ao contrário, quando compreendida corretamente, descobre-se que implica a verdadeira compreensão mais ampla dessa verdade. E é a partir da plataforma desse supremo conhecimento sozinho que uma ideia tão abrangente em sua adaptação a todas as classes mentais poderia ter sido desenvolvida. Ela é a tradução das relações que surgem das leis mais profundas do ser em termos que podem ser compreendidos até mesmo pelo mais iletrado. Uma tradução organizada com tal habilidade consumada que, à medida que a mente avança na espiritualidade, cada etapa do avanço é alcançada por um desdobramento correspondente do significado divino. Ao passo que até mesmo ainda a apreensão mais grosseira da ideia implicada é suficiente para proporcionar a base exigida para uma renovação completa dos pensamentos do homem relativos a si mesmo, dando-lhe uma base de apoio a partir do qual pensar em si mesmo como não mais forçado pela lei da retribuição, pelas culpas ou pecados do passado, mas livre para seguir a nova lei da liberdade como um filho de Deus. A concepção humana do modus operandi dessa emancipação pode tomar a forma do antropomorfismo mais grosseiro ou das noções mais infantis quanto à satisfação da justiça divina pela substituição indireta, mas o resultado da obra será o mesmo. Ele obtém o que o satisfaz como uma base para pensar em si mesmo sob uma luz perfeitamente nova. E uma vez que os estados de nossa consciência subjetiva constituem as realidades de nossa vida, proporciona-lhe uma base convincente para pensar que é livre, é o mesmo que torná-lo livre. Com o aumento crescente da luz, ele pode descobrir que sua primeira explicação do modus operandi era inadequado. Mas quando chega a esse estágio, o estudo posterior lhe mostrará que a grande verdade de sua liberdade repousa sobre uma base mais firme do que a interpretação convencional dos dogmas tradicionais, e que ela tem suas origens nas grandes leis da natureza, que jamais são dúbias e que jamais podem ser transgredidas. E é precisamente porque todas as suas ações têm origem nas leis imutáveis da mente que existe uma necessidade perpétua de apresentar aos homens algo em que possam se apoiar como uma base suficiente para essa mudança de atitude mental, pela qual unicamente possam ser alvos do círculo fatal que é representado sob o símbolo da velha serpente. A esperança e o vago presságio desse novo princípio constitui a matéria de todas as religiões em todas as épocas, por mais que tenha sido mal compreendida pelos adoradores ignorantes. E quaisquer que possam ser nossas opiniões individuais em relação aos fatos históricos do cristianismo, devemos descobrir que a grande figura da humanidade libertada e aperfeiçoada, que forma seu centro, atende esse desejo de todas as nações, na medida em que estabelece seu grande ideal do poder divino, intervindo para salvar o homem, tornando-se igual a ele. Essa é a concepção que nos é apresentada. Seja se a concebemos no sentido material mais literal possível, seja como a apresentação ideal do estudo filosófico mais profundo das leis mentais, seja em qualquer variedade de maneiras que possamos combinar esses dois extremos. A ideia final marcada na mente deve sempre ser a mesma: a de que existe uma garantia divina para nos reconhecermos como filhos de Deus e como aqueles que partilham da natureza divina. E quando compreendemos assim que há uma base sólida para acreditar que somos livres pela força dessa própria crença, nos tornamos livres. O próprio resultado do estudo das leis do espírito, que constituem o lado oculto das coisas,
não é a gratificação de uma mera curiosidade ociosa, nem a aquisição de poderes anormais, mas a realização da nossa liberdade espiritual, sem a qual nenhum outro progresso é possível. Depois que alcançamos essa meta, as velhas coisas ficam para trás e todas as coisas tornam-se novas. Os 7 dias místicos da velha criação foram cumpridos, e o primeiro dia da nova semana amanhece para nós com sua ressurreição de uma nova vida, expressando o nível mais elevado dessa grande doutrina do 8º que a ciência dos tempos antigos localizaram em toda a natureza e que a ciência atual endossa, embora ignorante de sua importância suprema. Depois de termos nos libertado ao reconhecer nossa unidade com o Ser Infinito, alcançamos o término da velha série de sequências e ganhamos o ponto de partida da nova. As velhas limitações parecem nunca ter existido, a não ser por nossa própria apreensão errônea da verdade. E uma por uma, elas caem à medida que avançamos em uma luz mais clara. Descobrimos que o Espírito-Vida que buscamos está dentro de nós. E tendo isso como nosso centro, nossa relação com todo o resto torna-se parte de uma prodigiosa ordem viva na qual todas as partes funcionam em simpatia com o todo, e o todo em simpatia com cada parte. Uma harmonia ampla como a infinidade, e na qual não há limitações, a não ser as impostas pela lei do amor. Esforcei-me nesta breve série de artigos para esboçar brevemente os pontos principais da relação entre o espírito em nós e ao nosso redor. Esse assunto ocupa a inteligência da humanidade desde a mais longínqua antiguidade até os dias atuais, e nenhum pensador pode jamais esperar entendê-la em toda a sua amplitude. Mas há determinados princípios amplos que devemos todos entender, por mais que especializemos nossos estudos em detalhes. E esses que eu busquei indicar com um tal grau de sucesso que o leitor deve formar sua própria opinião. Entretanto, que tome como base sólida essa verdade fundamental, e a evolução de novas verdades a partir dela será apenas uma questão de tempo, pois que existe apenas um espírito, por mais diversos que sejam os modos de suas manifestações, e que a unidade do Espírito é a promessa da paz. O poder afirmativo. Compreender integralmente a natureza verdadeira do poder afirmativo é possuir a chave para o grande segredo. Sentimos a presença dele em todas as formas inumeráveis da vida pela qual somos cercados, e o sentimos como a vida em nós mesmos. E pelo menos algum dia a verdade surge para nós como uma revelação de que podemos controlar esse poder, essa vida, pelo processo do pensamento. E tão logo vemos isso, a importância de controlar nosso pensamento começa a se impor a nós. Nos perguntamos o que é esse processo de pensamento e depois descobrimos que é a força do pensamento afirmativo em formas que são o produto do nosso próprio pensamento. Mentalmente, concebemos a forma e depois pensamos a vida dentro dela. Essa deve ser sempre a natureza do processo criador, seja em que escala for, seja na grande escala da mente cósmica universal, seja na escala em miniatura da mente de um indivíduo. A diferença está apenas no grau e não no tipo. Podemos imaginar os mecanismos mentais pelos quais isso acontece de modo a melhor satisfazer a nosso intelecto. E a satisfação do intelecto nesse aspecto é um fator potente para nos dar aquela confiança em nossa ação mental, sem a qual não podemos efetuar nada. Mas a externalização real é o resultado de algo mais poderoso do que uma apreensão meramente intelectual. É o resultado daquele estado mental interior, que por falta de uma palavra melhor, podemos chamar de nossa concepção emocional de nós mesmos. É o eu que sentimos ser que assume formas de nossa própria criação. Por essa razão, nosso pensamento deve ser tão fundamentado no conhecimento que devemos sentir sua verdade, e assim ser capazes de produzir em nós mesmos aquela atitude mental de sentir que corresponde à condição que desejamos externar. Não podemos manifestar um pensamento de um tipo diferente de vida da qual percebemos em nós mesmos. Como diz Horácio, Nemodet quod non habet. Não podemos dar o que não temos.
E por outro lado, jamais conseguimos parar de criar formas de algum tipo por nossa atividade mental, dando-lhes vida em pensamento. Esse ponto deve ser observado cuidadosamente. Não podemos ficar parados sem produzir nada. Os mecanismos mentais vão continuar funcionando para produzir algum tipo de pensamento, e depende de nós determinar de que tipo ele será. Em toda a nossa ignorância ou compreensão imperfeita disso, criamos formas negativas e damos-lhes vida em pensamento. Criamos formas de morte, doença, tristeza, problemas e limitações de todos os tipos. E então damos vida em pensamento a essas formas, com o resultado de que, embora sem uma existência em si, para nós elas se tornam realidades e lançam sua sombra sobre o caminho que, de outro modo, seria iluminado com as belezas multicoloridas de flores inumeráveis e a glória da luz solar. Isso não precisa acontecer. É dar ao negativo uma força afirmativa que não lhe pertence. Pense no que se considera como negativo. É a ausência de algo. É não ser e é a ausência de tudo o que constitui o ser. Por si mesmo, ele permanece em sua própria inexistência e só assume forma e atividade quando lhes conferimos esses atributos por nosso pensamento. Essa é, então, a grande razão para praticar o controle sobre o pensamento. Ele é o único instrumento que temos com que trabalhar, mas é um instrumento que funciona com a maior certeza. Para limitação, se pensamos em limitação. Para engrandecimento, se pensamos em engrandecimento. Nosso pensamento como sentimento é o imã que atrai para nós aquelas condições que correspondem precisamente a si mesmo. Esse é o significado do aforismo segundo o qual pensamentos são coisas. Mas você diz, como posso pensar de maneira diferente de acordo com as circunstâncias? Certamente você não precisa dizer que as circunstâncias no momento presente são o que não são. Dizer isso seria ser inverídico. Mas o que se quer é não pensar do ponto de vista das circunstâncias como um todo. Pense a partir daquele ponto de vista interior onde não há circunstâncias e de onde você pode determinar como devem ser as circunstâncias, e então deixar as circunstâncias seguirem por conta própria. Não pense nisso, naquilo ou nas outras circunstâncias particulares de saúde, paz, etc., mas em saúde, paz e prosperidade em si mesmas. Eis um anúncio publicado em uma revista. Pense em dinheiro. Quem ganha muito dinheiro, pensa em dinheiro. Essa é uma declaração perfeitamente correta do poder do pensamento, embora seja apenas um anúncio. Mas podemos fazer um avanço além de pensar em dinheiro. Podemos pensar na vida em toda a sua plenitude, juntamente com aquela harmonia perfeita de condições que inclui tudo o que precisamos em matéria de dinheiro e de milhares de outras coisas boas, além disso, para algumas das quais o dinheiro permanece como o símbolo de valor de troca, enquanto outras não podem ser estimadas por um padrão tão material. Portanto, pense na vida, na iluminação, na harmonia, na prosperidade, na felicidade. Pense nas coisas, em vez de nesse ou naquele estado delas. E então, pela operação segura da lei universal, essas coisas se transformarão nas formas que mais convêm a seu caso em particular, e entrarão em sua vida como forças vivas e efetivas que nunca se separarão. O princípio da orientação. Se me perguntassem qual de todos os princípios espirituais eu colocaria em primeiro lugar, eu me sentiria inclinado a indicar o princípio da orientação. Não no sentido de ser mais essencial que os outros, pois todas as partes são igualmente essenciais para a integridade de um todo perfeito, mas no sentido de ser o primeiro em ordem de sequência e de dar valor a todos os outros poderes, colocando-os em sua devida relação uns quanto aos outros. Dando valor aos nossos outros poderes, digo eu, porque esse também é um de nossos poderes. É aquele que, julgado do ponto de vista da autoconsciência pessoal, está acima de nós, mas que, compreendido do ponto de vista da unidade de todo o espírito, é parte integrante de nós,
porque é aquela mente infinita que é necessariamente identificada com todas as suas manifestações. Contar com essa mente infinita como uma inteligência superior da qual podemos receber orientação não implica, portanto, contar com uma fonte externa. Ao contrário, é contar com a fonte no mais profundo de nosso ser, como uma confiança em sua ação que nos capacita a partir da execução de nossos planos, com uma firmeza e uma segurança que são, em si mesmas, a própria garantia de nosso sucesso. A ação dos princípios espirituais em nós segue a ordem que lhes impomos por nosso pensamento. Portanto, a ordem de compreensão reproduzirá a ordem do desejo. E se negligenciarmos esse primeiro princípio de ordem e orientação corretas, devemos nos encontrar começando a aplicar outros grandes poderes que estão no momento latentes dentro de nós, sem saber como encontrar um emprego adequado para eles. O que seria uma condição muito perigosa, pois sem ter diante de nós objetivos à altura dos poderes para os quais despertamos, devemos desperdiçá-los em propósitos fúteis, ditados apenas pelo alcance limitado de nosso intelecto não esclarecido. Portanto, a sabedoria antiga afirma: com tudo o que possuis, adquire o entendimento. O despertar da consciência de nossos misteriosos poderes interiores acontece cedo ou tarde, e faremos uso deles, entendendo ou não a lei de seu desenvolvimento, assim como já usamos nossas faculdades físicas, entendendo ou não suas leis. Os poderes interiores são poderes naturais, tanto quanto os exteriores. Podemos dirigir seu uso pelo conhecimento de suas leis. E é, portanto, da maior importância ter algum princípio seguro de orientação no uso dessas faculdades superiores à medida que começam a se manifestar. Desse modo, para assumir com segurança e proveito esse grande legado de poder a que estamos começando a ter acesso, devemos, antes de todas as coisas, buscar perceber em nós mesmos essa inteligência superior, que se tornará um princípio infalível de orientação, mesmo que apenas a reconheçamos como tal. Tudo depende de nosso reconhecimento. Os pensamentos são coisas, e à medida que desejamos que nossos pensamentos aconteçam, também seremos a coisa desejada. Portanto, se quisermos usar o Espírito Infinito como um espírito de orientação, deveremos descobrir que o fato é como o desejamos. E ao fazer isso, ainda estamos fazendo uso de nosso próprio princípio supremo. E essa é a verdadeira compreensão que, por colocar todos os outros poderes em sua ordem correta, cria uma grande unidade de poder direcionada a objetivos bem definidos e compensadores, em lugar da dispersão de nossos poderes, pela qual eles apenas se neutralizam entre si e não produzem nada. É esse o espírito da verdade que deverá nos guiar em toda a verdade. É o desejo sincero de alcançarmos a verdade. Verdade primeiro e poder depois é a ordem razoável que não podemos inverter sem ferir a nós mesmos e aos outros. Mas, se seguirmos essa ordem, sempre encontraremos uma esfera de ação para nossos poderes se desenvolverem em realidades presentes de glória continuamente crescente de nossa visão do ideal. O ideal é o real de verdade, mas deve ser trazido à manifestação antes de poder se mostrar como tal. E é nisso que consiste a natureza prática de nossos estudos mentais. É o místico prático que é o homem de poder. O homem que, compreendendo os poderes místicos em seu íntimo, ajusta sua ação externa a esse conhecimento, e assim mostra sua fé por suas obras. E com certeza, o primeiro passo é fazer uso desse poder de orientação infalível que pode vir em seu auxílio pelo simples fato de desejar ser guiado por ele. A verdade presente. Se o poder do pensamento é bom para qualquer coisa, ele é bom para todas as coisas. Se ele pode produzir uma coisa, então pode produzir todas as coisas. Pois o que pode impor-lhe obstáculos? Nada pode nos impedir de pensar. Podemos pensar o que quisermos. E se pensar é formar, então podemos formar o que quisermos.
A questão, portanto, resume-se no seguinte: é verdade que pensar é formar? Se for assim, não vemos que nossas limitações se formam precisamente do mesmo modo que as nossas expansões? Pensamos que as condições exteriores a nosso pensamento têm poder sobre nós e assim imaginamos um poder dentro delas. Então, a grande pergunta da vida é se existe algum outro poder criador além do pensamento. Se existir, onde estará e o que será? Tanto a filosofia quanto a religião nos levam à verdade de que, no princípio, não existia outro poder criador além do espírito, e a única modalidade de atividade que poderíamos atribuir ao espírito é o pensamento. E assim, descobrimos o pensamento como a origem de todas as coisas. E se fosse esse o caso, no princípio, também deveria ser assim. Pois se todas as coisas se originam do pensamento, todas as coisas devem ser modalidades do pensamento, e assim é impossível para o espírito sequer entregar suas criações a algum poder que não seja ele mesmo. Quer dizer, que não seja o poder do pensamento. E, consequentemente, todas as formas e circunstâncias que nos cercam são manifestações do poder criador do pensamento. No entanto, pode-se alegar que esse seja o pensamento de Deus, e que o poder criador está em Deus e não no homem. Mas isso vai além da verdade axiomática, que não requer explicação de que, no princípio, não pode ter tido a origem a não ser o pensamento. É bem verdade que nada tem origem a não ser na mente divina, e o homem em si é uma expressão do pensamento divino. De novo, o homem é autoconsciente. Portanto, o homem é o pensamento divino evoluído em consciência individual, e quando se torna suficientemente esclarecido para compreender isso como sua origem, então vê que é uma reprodução em individualidade do mesmo espírito que produz todas as coisas, e que seu próprio pensamento na individualidade tem exatamente as mesmas características do pensamento divino na universalidade. Assim como o fogo é igualmente ígneo, seja queimando em um grande centro de combustão, seja em uma dimensão pequena. E assim chegamos logicamente à conclusão de que nosso pensamento deve ter o poder criador. Mas muita gente diz: não pensamos assim. Somos cercados por todos os tipos de circunstâncias que não desejamos. Sim, vocês a temem. E ao proceder assim, vocês as pensam. E dessa maneira estão constantemente exercendo essa prerrogativa divina da criação pelo pensamento. Só que por causa da ignorância, usam esse poder em um sentido errado. Portanto, o livro das instruções divinas repete constantemente: não tema, não duvide, porque nunca podemos destituir nosso pensamento de sua característica criadora inerente. E a única questão é se devemos usá-lo de maneira ignorante em nosso prejuízo ou de maneira sábia em nosso benefício. O mestre resumiu seu ensinamento no aforismo, segundo o qual esse conhecimento da verdade nos libertaria. Aqui não há um anúncio de nada que precisemos fazer ou de nada que precise ser feito por nós para ganhar nossa liberdade, nem há uma declaração de nada no futuro. A verdade é o que ela é. Ele não disse: vocês devem esperar até que algo que não é verdade agora venha se tornar verdade. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Se o conhecimento da verdade nos liberta, só pode ser porque na verdade já estamos livres, só que não sabemos. A nossa liberdade consiste em reproduzirmos na escala do indivíduo o mesmo poder criador do pensamento que produziu originariamente a existência do mundo, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Vamos então afirmar de modo confiante nosso direito de nascença como filhos e filhas do Todo-Poderoso. E por pensar habitualmente no bem, no belo e no verdadeiro, cercar-nos de condições que correspondam a nossos pensamentos. E por nosso ensinamento e exemplo, ajudar os outros a fazer o mesmo. Você mesmo. Quero lhe falar sobre a vivacidade que existe em ser você mesmo.
Isso tem no mínimo o mérito da simplicidade, pois seguramente deve ser mais fácil ser a si mesmo do que ser alguma coisa ou outra pessoa. Ainda assim, isso é o que tantos tentam fazer constantemente. O eu que é a si mesmo não é bom o bastante para eles, e estão sempre tentando ser algo melhor do que Deus os fez, com uma tensão e um esforço intermináveis como consequências. É claro que essas pessoas estão certas em pôr diante de si um ideal infinitamente maior do que tudo o que já alcançaram. A única maneira possível de progredir é seguindo um ideal que está sempre um passo à frente de nós. Mas o erro é não ver que alcançá-lo é uma questão de crescimento, e que o crescimento deve ser a expansão de algo que já existe em nós, implicando sermos o que somos e onde estamos como seu ponto de partida. Esse crescimento é um processo contínuo, e não podemos obter o crescimento do mês seguinte sem primeiro alcançar o deste mês. Mas estamos sempre querendo saltar para algum ideal do futuro, não vendo que só podemos alcançá-lo seguindo em frente com regularidade a partir de onde nos encontramos no momento. Essas considerações devem nos tornar mais confiantes e nos deixar mais à vontade. Estamos empregando uma força que é muito maior do que acreditamos possuir. Ainda assim, ela não está separada de nós e precisa ser persuadida ou forçada, ou lograda para fazer o que queremos. Ela é o substrato de nosso próprio ser, que está continuamente passando por uma manifestação no plano visível, e tornando-se aquele eu pessoal a que geralmente limitamos nossa atenção sem considerar sua procedência. Mas, em verdade, o eu exterior é o crescimento superficial daquela individualidade que está oculta bem no fundo de nós e que não é outra senão o espírito da vida que está por trás de todas as formas de manifestações. Faça um esforço para compreender o que deve ser esse espírito em si mesmo. Quer dizer, à parte quaisquer das condições que surgem das diversas relações que necessariamente se estabelecem entre suas diversas formas de individualização. Em seu eu homogêneo, o que mais pode ele ser a não ser pura vida, essência da vida, se quiser chamá-lo assim? Então, compreenda que, como essência da vida, ele existe no íntimo mais profundo de cada uma de suas formas de manifestação na mais perfeita simplicidade que formos capazes de atribuir-lhe em nossas concepções mais abstratas. Nessa luz, podemos vê-lo como a energia eternamente autogeradora, que, para se expressar, flui na forma. Essa essência da vida universal é um vir a ser contínuo, na forma. E uma vez que fazemos parte da natureza, não precisamos ir além de nós mesmos para encontrar a energia geradora da vida, em ação com todos os seus poderes. Daí que tudo o que precisamos fazer é permitir que ela venha à superfície. Não precisamos fazê-la aparecer mais do que o engenheiro que mergulha o eixo de sondagem para um poço artesiano e faz a água aparecer nele. A água faz isso com sua própria energia, brotando como uma fonte a dezenas de metros até o ar. Exatamente assim devemos encontrar uma fonte da essência da vida pronta para brotar dentro de nós, inesgotável e fluindo cada vez mais, como foi ensinado muito tempo atrás a uma mulher à borda de um poço. Esse surgimento da essência da vida não é de mais ninguém, é nosso. Ele não requer estudos em profundidade, trabalho exaustivo, jornadas estafantes para consegui-lo. Ele não é monopólio desse professor ou daquele escritor, a cujas aulas devemos assistir ou cujos livros devemos ler para aprender. Essa fonte é a parte mais íntima de nós mesmos. E uma pequena reflexão, segundo o senso comum, sobre como tudo acontece, logo nos convence de que a grande vida inesgotável deve estar na própria origem e substância de nós mesmos, permeando cada fibra de nosso ser. Seguramente, essa vasta infinitude de energia vital deve ser suficiente para satisfazer a todos os nossos desejos. E ainda assim, esse ideal maravilhoso não é outra coisa a não ser o que já somos em princípio. Ele está todo dentro de nós agora, só esperando nosso reconhecimento para se manifestar.
Não é a essência da vida que precisa crescer, pois ela é eternamente perfeita em si mesma. Mas é nosso reconhecimento dela que precisa crescer, e esse crescimento não pode ser forçado. Isso deve acontecer por um processo natural, sendo sua primeira necessidade abster-se de todo esforço para ser algo que no presente não podemos ser naturalmente. A lei de nossa evolução nos deu determinados poderes e oportunidades, e nosso desenvolvimento futuro depende de fazermos exatamente o que eles nos permitem fazer aqui e agora. Se fizermos o que somos capazes de fazer hoje, isso abrirá caminho para fazermos algo melhor amanhã, e dessa maneira, o processo de crescimento prosseguirá de maneira saudável e feliz em uma velocidade rapidamente crescente. Isso é muito mais fácil do que se esforçar para obrigar as coisas a serem o que não são, e também é muito mais frutífero em bons resultados. Não se trata de ficar sentado sem fazer nada. E há muito espaço para o exercício de todas as nossas faculdades mentais. Mas essas faculdades são elas mesmas o produto da essência da vida, e não são o poder criador, mas apenas o que dá direção a ele. E essa força em movimento está por trás de diversas faculdades, que são o verdadeiro ponto mais íntimo do ser. E se percebermos a identidade entre o mais interior e o mais exterior, veremos, portanto, que temos à nossa disposição, no momento, tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento ilimitado no futuro. Assim, nossa vivacidade consiste simplesmente em sermos nós mesmos, nada mais que isso. E ao reconhecer isso, nos livramos de uma grande carga de tensão e esforço desnecessário. E o lugar das velhas ideias obsoletas será ocupado, não pela inércia, mas por uma atividade prazenteira que sabe que sempre tem o poder necessário para se manifestar nas formas do bem e da beleza. O que importa para onde isso irá nos levar? Se seguirmos a linha do belo e do bom, então produziremos o belo e o bom, e assim traremos cada vez mais alegria ao mundo, não importa a forma que assuma. Nós nos limitamos quando tentamos determinar precisamente de antemão a forma em particular do artigo que vamos produzir. Devemos procurar não nos apegar muito ou fazer alguma coisa em particular ao expressar tudo o que somos. Ao nos expressar, aumentamos a compreensão dos tesouros que já possuímos e contemplamos a beleza, o lado afirmativo de tudo o que somos agora, à parte as concepções negativas e inibidoras que ocultam esse bem positivo de nós. Ao fazermos isso, ficaremos admirados de ver quantas possibilidades existem dentro de nós exatamente como somos e no lugar onde nos encontramos, por menos atraentes que as considerássemos. E começando a trabalhar no que encontrarmos de afirmativo nisso e afastando o pensamento do que até então víamos como negativo, o caminho certo se abrirá em nossa frente, levando-nos por meios maravilhosos para um desenvolvimento dos poderes de que jamais suspeitávamos, e uma alegria e uma satisfação que jamais imaginávamos. Nunca saímos do caminho certo, apenas o trilhávamos para trás em vez de para frente. E agora que começamos a seguir o caminho na direção certa, descobrimos que ele não é outro a não ser o caminho da paz, o caminho da alegria e o caminho para a vida eterna. Essas coisas podemos alcançar simplesmente vivendo com naturalidade. É porque estamos tentando ser ou fazer algo que não é natural em nós que sentimos cansaço e exaustão, onde deveríamos encontrar todas as nossas atividades com alegria concentrada em objetos que levam à sua própria realização pela força do amor que temos por eles. Mas quando fazemos a grande descoberta de como viver naturalmente, descobrimos que isso é tudo, e mais do que tudo, o que sempre desejamos. E nossa vida diária torna-se uma alegria perpétua com nós mesmos, e irradiamos luz e vida aonde quer que vamos. O espírito da abundância. É um grande erro supor que devemos restringir e limitar a nós mesmos para desenvolver um poder ou uma utilidade maiores.
Isso é formar um conceito do poder divino como tão limitado que o melhor uso que podemos fazer dele é por uma política de privação pessoal, seja esta material ou mental. É claro que acreditamos que alguma forma de privação pessoal é necessária para fazer um bom trabalho. Então, desde que mantenhamos essa crença, o fato realmente depende de nós. Tudo o que não é fé, isto é, não de acordo com nossa crença sincera, é pecado. E por agir contrariamente ao que realmente acreditamos, damos uma impressão de oposição ao Espírito Divino, que deve necessariamente paralisar nossos esforços e nos envolver num clima sombrio de desconfiança e falta de alegria. No entanto, tudo isso existe em nossa crença e é produzido por ela. E quando examinamos as bases dessa crença, descobrimos que ela repousa sobre uma completa incompreensão da natureza do nosso próprio poder. Se compreendemos com clareza que o poder criador em nós é ilimitado, então não há razão para limitar até que ponto podemos desfrutar o que podemos criar por meio dele. Quando nos abastecemos no infinito, nunca precisamos temer receber mais do que a nossa parte. Não é aí que está o perigo. O perigo é não compreender suficientemente nossa própria riqueza e considerar os produtos manifestados graças a nosso poder criativo como sendo as verdadeiras riquezas, em vez do poder criador do espírito. Se evitarmos esse erro, não haverá necessidade de nos limitarmos a pegar o que quisermos das reservas infinitas. Todas as coisas são suas. E a maneira de evitar esse erro é compreender que a verdadeira riqueza está em nos identificarmos com o espírito da abundância. Devemos ser abundantes em nosso pensamento. Não pensar em dinheiro como tal, pois esse é só um meio da abundância. Mas pensar na abundância quer dizer, de um modo geral, generosamente, liberalmente. E você vai descobrir que os rendimentos de compreender esse pensamento fluirão para você de todos os cantos, seja como dinheiro, seja como uma centena de outras coisas não computadas em dinheiro vivo. Não devemos nos tornar dependentes de nenhuma forma particular de riqueza, ou insistir em que essa venha até nós através de um determinado canal em particular. Isso, desde logo, é impor uma limitação, impedindo as outras formas de riqueza e fechando outros canais. Mas devemos entrar no espírito da riqueza. Agora, o espírito da vida, e em todo o universo a vida, em última análise, consiste em circulação, seja dentro do corpo físico do indivíduo, seja na escala de todo o sistema solar. E a circulação significa um fluxo contínuo. E o espírito da abundância não é exceção a essa lei universal de toda a vida. Quando esse princípio se torna de uma vez claro para nós, vemos que nossa atenção deve ser dirigida mais para dar do que para receber. Devemos olhar para nós mesmos, não como cofres avarentos a serem mantidos trancados para nosso próprio benefício, mas centros de distribuição. E quanto melhor satisfizermos nossa função como tais centros, maior será o influxo correspondente. Se fecharmos o canal de saída, a corrente pode perder a força, e o fluxo pleno e livre só pode ser obtido mantendo-a aberta. O espírito da abundância, isto é, o modo abundante de pensar, consiste em cultivar o sentimento de que possuímos todos os tipos de riquezas que podemos conceder aos outros, e que podemos conceder livremente, porque essa ação abrimos o caminho para que maiores benefícios cheguem até nós. Mas você diz, tenho pouco dinheiro, mal sei como pagar as necessidades. O que tenho para dar? A resposta é que devemos sempre começar do ponto onde nos encontramos. E se sua riqueza no momento não é abundante no plano material, não precisa se incomodar em começar nesse plano. Há outros tipos de riqueza ainda mais valiosas nos planos espiritual e intelectual que você pode dar. E pode começar desse ponto e praticar o espírito da abundância, muito embora seu extrato bancário seja nulo. E então a lei universal da atração começará a se afirmar.
Você não só começará a sentir o influxo nos planos espiritual e intelectual, mas ele irá se estender para o plano material também. Se você compreendeu o espírito da abundância, não poderá evitar de atrair para si os bens materiais, assim como aquela riqueza superior que não é medida por um padrão monetário. E porque você realmente compreendeu o espírito da abundância, não fará influência para descartar essa forma de bens, nem irá atribuir a ela um valor que não a pertence, mas irá coordená-la com suas outras formas mais interiores de riqueza, de modo a torná-la um instrumento material de aplainar o caminho para que ela possa se expressar com maior perfeição. Usada assim, com a compreensão da relação que ela tem com a riqueza espiritual e intelectual, a riqueza material entra em sintonia com elas, e não é mais para ser evitada e temida do que para ser vista como si mesma. Não é o dinheiro, mas o amor pelo dinheiro que é a origem do mal. E o espírito da abundância é precisamente a atitude mental que é a mais distante do amor pelo dinheiro por si mesmo. Ele não acredita no dinheiro. O que ele acredita é no sentimento generoso, que é o reconhecimento intuitivo da grande lei da circulação, que em qualquer transação, antes de mais nada, pergunta: o que é que eu ganho com isso? Mas com quanto eu vou poder colaborar para isso? E fazendo dessa a primeira pergunta, o ganho irá fluir com uma profusão generosa e com uma espontaneidade e retidão de direção que estão ausentes quando nosso primeiro pensamento é apenas de receber. Não somos chamados para dar o que não ganhamos ainda e ficar endividados, mas somos para dar liberalmente o que temos, com o conhecimento que, ao fazer isso, estamos pondo a lei da circulação em movimento. E à medida que essa lei nos traz influxos cada vez maiores de todos os tipos de bens, então nossa doação irá aumentar, não nos privando de qualquer expansão de nossa vida que possamos desejar, mas descobrindo que toda expansão nos torna instrumentos mais poderosos para expandir a vida dos outros. Viva e deixe viver é o lema da verdadeira abundância. Entrar no espírito da coisa. Entrar no espírito da coisa. Que expressão mais comum! E ainda assim, quanto essa expressão realmente significa? Quase absolutamente tudo. Entramos no espírito de um negócio, no espírito de um movimento, no espírito de um autor, até mesmo no espírito de um jogo. E isso faz toda a diferença, tanto para nós quanto para o aquilo em que entramos. Um jogo sem nenhum espírito é fraco. Uma sociedade na qual não haja um espírito se desfaz em pedaços. E um negócio sem espírito certamente é destinado à falência. Por outro lado, um livro sem sentido para o leitor não simpatizante pode ser cheio de vida e de sugestões para aquele que entra no espírito do autor. O homem que entra no espírito da música encontra em alguns espetáculos uma fonte de revitalização que passa totalmente despercebida a um crítico que vai apenas julgá-la de acordo com o padrão de uma regra rígida. E assim acontece em todos os casos em que possamos pensar. Se não entramos no espírito de uma coisa, ela não exerce um efeito revigorante em nós e a consideramos sem vida, insípida e inútil. Essa é nossa experiência cotidiana, e tais são as palavras com as quais a expressamos. E as palavras são bem escolhidas. Elas mostram nosso reconhecimento intuitivo do espírito como a realidade fundamental em tudo, por menor ou maior que seja. Basta irmos direto ao espírito de uma coisa e tudo o mais se sucede satisfatoriamente. Ao entrar no espírito de alguma coisa, estabelecemos uma ação e uma reação vivificante mútua entre nós e o objeto de nossa atenção. Vivificamos algo com nossa própria vivacidade, e a coisa nos vivifica com um interesse vivo que podemos chamar de espírito. Logo, quanto mais plenamente entramos no espírito de tudo pelo que nos interessamos, mais plenamente nos tornamos vivos. Quanto mais completamente fazemos isso, mais descobrimos que estamos penetrando no grande segredo da vida. Pode parecer um truísmo, mas o grande segredo da vida é sua vivacidade.
e simplesmente queremos sempre mais dessa característica da vivacidade. Ela é aquela coisa boa que nunca é demais. No entanto, todo fato implica também seu negativo, e só compreendemos adequadamente uma coisa quando conhecemos o que essa coisa é e também claramente o que ela não é. Uma compreensão completa é necessário tanto o conhecimento do negativo quanto do afirmativo, pois o conhecimento perfeito consiste em compreender a relação entre os dois, e o poder perfeito se desenvolve a partir desse conhecimento, capacitando-nos a equilibrar o afirmativo em relação ao negativo em qualquer proporção que quisermos, dando assim flexibilidade ao que de outro modo seria rígido demais e forma ao que de outro modo seria fluido demais. E assim, unindo esses dois extremos para produzir qualquer resultado que possamos desejar. Trata-se do velho aforismo hermético: coagula et solve, solidifique o fluido e dissolva o sólido. E, portanto, para descobrir o segredo de entrar no espírito da coisa, devemos ter alguma ideia do negativo, que é o não-espírito. Em várias eras, essa fase negativa foi expressa de formas diferentes de palavras convenientes ao espírito da época. E vestindo essa ideia na indumentária dos dias correntes, vou resumir o espírito oposto da palavra mecanismo. Antes de tudo, ainda vivemos numa era mecânica, e é impressionante como grande parte do que chamamos de nosso avanço social tem suas origens nas artes mecânicas. Reduz as artes mecânicas ao que elas eram nos dias dos plantagenetas, e a maior parte da nossa civilização desenvolvida voltaria através dos séculos com eles. Podemos não ter consciência disso tudo, mas a tendência mecânica da época tem uma grande influência sobre a sociedade em geral. Habitualmente, consideramos de preferência o lado mecânico das coisas em relação a quaisquer outros. Tudo é feito mecanicamente, do corte e montagem de uma peça de mobília à organização do sistema social. É um mecanismo que deve ser considerado em primeiro lugar, e o espírito deve se enquadrar às exigências mecânicas. Entramos no mecanismo em vez de entrar no espírito dele, e assim limitamos o espírito e nos recusamos a deixar que tenha seu próprio caminho. Em consequência disso, nossas ações são inteiramente mecânicas e completam nosso círculo de ignorância, supondo que esse é o único tipo de ação que existe. Ainda assim, esse não é um estado necessário, mesmo em relação à ciência física, pois os homens que fizeram os maiores avanços nessa direção são aqueles que viram com maior clareza a subordinação do mecânico ao espiritual. O homem que é capaz de reconhecer uma lei natural só quando ela se aplica através de determinadas formas de mecanismo com que ele tem familiaridade, nunca chegará à construção das formas superiores de mecanismo que poderiam ser construídas de acordo com essa lei, pois deixa de ver que é a lei que determina o mecanismo, e não vice-versa. Esse homem não fará nenhum avanço na ciência, seja ela teórica ou aplicada, e o mundo nunca terá um débito de gratidão em relação a ele. Mas o homem que reconhece que o mecanismo para a aplicação de qualquer princípio se desenvolve a partir da verdadeira apreensão do princípio, estuda o princípio primeiro, sabendo que, quando isso é entendido adequadamente, irá necessariamente sugerir tudo o que se quer para a sua aplicação prática. E se isso é verdadeiro em relação à chamada ciência física, é com mais forte razão verdadeiro em relação à ciência do espírito. Existe uma atitude mental mecânica que julga tudo pelas limitações de experiências passadas, não admitindo nada pelo fato de que aquelas experiências foram, na maioria das vezes, os resultados de nossa ignorância da lei espiritual. Mas, se compreendemos a verdadeira lei do ser, devemos nos colocar acima dessas concepções mecânicas. Devemos não negar a realidade do corpo ou do mundo físico como fatos, sabendo que eles são também espírito, mas devemos aprender a negar seu poder como causas. Devemos aprender a distinguir entre a causa causta e a causa causons, ou seja, a causa física aparente ou secundária
e a causa espiritual ou primária, sem a qual a causa secundária não poderia existir. E assim, devemos assumir um novo ponto de vista de conhecimento claro e poder certo ao ultrapassar o limiar do mecânico e entrar no espírito da coisa. O que precisamos fazer é manter nosso equilíbrio equalizado entre os dois extremos, não negando nem o espírito, nem o mecanismo, que é a sua forma e através do qual ele funciona. O primeiro é tão necessário quanto o outro a um todo perfeito, pois deve existir um exterior, assim como um interior. Só que devemos nos lembrar de que o princípio criador é sempre interior, e que o exterior só exibe o que o interior cria. Portanto, qualquer que seja o efeito exterior que possamos produzir, devemos primeiramente entrar no espírito da coisa e agir de acordo com o princípio espiritual, seja em nós mesmos ou nos outros. E ao fazer isso, nossa percepção será muito maior, pois de fora só podemos ver uma pequena parte da circunferência, ao passo que do centro podemos vê-la por completo. Se entendermos completamente a verdade de que o Espírito é o Criador, poderemos dispensar as cansativas investigações do lado mecânico de todos os nossos problemas. Se estivermos construindo de fora para dentro, então precisaremos calcular ansiosamente a força de nossos materiais e a força de cada golpe e tensão a que ele possa ser submetido. E muito possivelmente depois de tudo, podemos descobrir que cometemos um erro em alguma parte de nossos cálculos complicados. Mas, se compreendemos o poder de criar a partir de dentro, devemos descobrir todos esses cálculos feitos corretamente por nós. Pois o mesmo Espírito que é o Criador, também é o que a Bíblia chama de o maravilhoso conselheiro. A construção de fora para dentro baseia-se na análise, e nenhuma análise é completa sem um conhecimento quantitativo exato. Mas a criação é o verdadeiro oposto da análise e tem consigo sua própria matemática. Entrar no espírito de tudo é comungar em pensamento com o princípio criativo que está no centro de nosso objeto. Portanto, por que não ir ao centro de todas as coisas de uma vez e entrar no espírito da vida? Você pergunta onde encontrá-lo? Dentro de si mesmo. E na medida em que o encontrar aí, você o descobrirá em todos os outros lugares. Olhe para a vida como a coisa que ela é, seja dentro de si, seja ao seu redor. Tente compreender sua vivacidade e depois procurar entrar em seu espírito, afirmando que ela é o todo do que você é. Afirme isso continuamente em seus pensamentos e por graus de afirmação que você entrará na força viva real dentro de si mesmo, de modo que isso acabará se tornando automático e você achará impossível e antinatural pensar de outra maneira. E quanto mais você se aproximar desse ponto, maior descobrirá ser seu controle tanto sobre o corpo quanto sobre as circunstâncias, até por fim entrar no espírito da coisa, no espírito do poder criador divino que está na origem de todas as coisas, que nas palavras de Jesus, nada vos será impossível, porque você entrou tanto no espírito da coisa que se descobriu em comunhão com ela, sendo ambos o mesmo. Então, todas as velhas limitações terão cessado, e você estará vivendo em um mundo inteiramente novo de vida, liberdade e amor, do qual você é o centro irradiante. Você vai compreender a verdade que seu pensamento é um poder criador ilimitado, e que você mesmo está por trás de seu pensamento, controlando e direcionando com o conhecimento em todos os sentidos que o amor motiva e a sabedoria planeja. Dessa forma, cessarão de vez suas fadigas, suas lutas contra as dificuldades e suas ansiedades, e você entrará nessa nova ordem, onde o descanso perfeito é o mesmo que a atividade incessante.